Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. E aqui eu te ajudo a transformar a sua relação com a ansiedade de uma inimiga temida para uma amiga desejada. E por que uma amiga desejada, Marissa? Porque a ansiedade, ela é uma emoção que ela é necessária para te preparar para eventos importantes da sua vida. Mas eu sei que se você está aqui nesse vídeo é porque ela tem aparecido de uma forma insistente e desequilibrada na sua vida. E é por isso que eu resolvi falar hoje sobre 4 alimentos que talvez façam parte da sua rotina de alimentação e que você não fazia ideia de que eles poderiam impactar de maneira negativa na sua relação com a ansiedade. Vamos conhecer esses alimentos comigo? E começando pelo alimento número 4, que ele parece inofensivo, mas ele gera um grande impacto na ansiedade. São as comidas com alto teor, alta concentração de sal, como embutidos, aqueles salgadinhos de mercado, miojo, ou até mesmo colocar muito sal na sua comida. E eu te explico por quê. Quando você consome excesso de sal, isso pode te levar a reter líquido no seu corpo e aumentar o volume sanguíneo, resultando no aumento da sua pressão arterial, famosa pressão alta. Essa pressão arterial elevada, ela ativa o seu sistema nervoso simpático, que é o nosso sistema do corpo responsável pela resposta de luta ou fuga, e faz com que aumente a produção de hormônios como adrenalina, cortisol, e aumenta a nossa sensação de alerta e de vigilância, levando você a sentir sintomas físicos da ansiedade, como, por exemplo, batimentos cardíacos acelerados, sudorese, tensão muscular. E, às vezes, sentir esses sintomas gera um estado de alerta maior ainda e uma maior ansiedade, porque você começa a questionar o que você está sentindo, o que está acontecendo com o seu corpo. E aí talvez você possa começar a pensar de maneira catastrófica a respeito do que pode estar acontecendo dentro de você. E isso gera mais ansiedade. Então, para diminuir esses efeitos, é importante moderar de forma considerável o consumo de sal e optar por uma dieta equilibrada a respeito do sal. E o terceiro alimento são os adoçantes artificiais, especialmente o aspartame. Algumas pesquisas, elas mostram que a injeção de grandes quantidades de aspartame, ela pode alterar os níveis de neurotransmissores. E o que são os neurotransmissores? Eles são, de uma forma bem simples, mensageiros químicos que ajudam as células do cérebro a se comunicarem, mandam mensagem entre si. E o adoçante, em especial o aspartame, ele altera particularmente a dopamina e a serotonina, que são neurotransmissores importantes que ajudam a regular o nosso humor. E se esses níveis eles mudam, eles podem afetar a forma como você se sente, possivelmente causando mais ansiedade. O segundo elemento que causa um mal para a ansiedade é o álcool. Bom, gente, o álcool ele mexe com todos os nossos neurotransmissores e eu escolhi falar nesse vídeo apenas de 2, dos quais eles estão intimamente relacionados às nossas emoções e ao nosso humor. Portanto, eu já te aviso de antemão que o álcool no começo, ele engana, dando aquela sensação de relaxamento, de felicidade. No entanto, logo depois ele te passa uma rasteira, causando um belo de um efeito rebote. E eu te explico por quê. Quando você bebe, acontecem algumas trocas de informações entre neurotransmissores causados pelo álcool. Um deles é o aumento do GABA. Esse aumento, ele produz efeitos calmantes no momento que você está ingerindo álcool. Por causa disso, você se sente relaxada, menos ansiosa, mais despreocupada, mais soltinha. E o problema começa após o efeito do álcool passar, porque gera um desequilíbrio, causando o efeito rebote. Dentro do efeito rebote acontece a diminuição do GABA e é aí onde a ansiedade ela retorna para o seu estado de sempre ou ela pode inclusive piorar. Outro desequilíbrio em neurotransmissores que o álcool causa é o glutamato, que gera excitação no nosso sistema nervoso. E junto com o GABA, que eu falei anteriormente, eles garantem um equilíbrio dentro do nosso sistema nervoso. Porém, com o uso do álcool, ocorre a inibição do glutamato, o que resulta em um relaxamento e também na redução da ansiedade. Porém, novamente acontece um desequilíbrio quando o efeito do álcool ele passa. E aí onde o cérebro, para poder compensar, ele vai aumentar a atividade do glutamato, buscando um equilíbrio, o que pode resultar em uma hiperexcitabilidade e aumento da ansiedade. E um adendo aqui, gente, a isso, muitas vezes é a ressaca moral. Dependendo de como foi a sua noite de bebedeira, o que você fez, pode também gerar outro motivo de ansiedade para você.
E eu acho importante deixar claro que os efeitos do álcool na ansiedade, eles podem variar de pessoa para pessoa, e ele está muito ligado aos fatores de predisposição genética, como está a sua saúde mental atualmente, isso é muito importante. Tudo isso pode influenciar, mas se você está ansioso, eu te recomendo a distância e a máxima moderação com ele. E o nosso primeiro e mais delicado alimento, porque é uma paixão nacional, é o cafezinho. O intuito de te passar essa informação é que você pense na cafeína daqui pra frente com carinho e com moderação. Essencialmente se você é ansiosa, mas quem estaria assistindo esse vídeo até agora se não fosse ansiosa? Então, é com você mesmo que eu tô falando. A cafeína, ela estimula o nosso sistema nervoso central. O que acontece é que ela bloqueia a adenosina, que é outro neurotransmissor que promove relaxamento e sono. E esse aumento faz com que a atividade cerebral ela se eleve e também ela deixa a gente em estado de alerta. Outro fator que acontece com a cafeína é ele aumenta a liberação de adrenalina e isso faz com que a sua frequência cardíaca e a pressão arterial elas também aumentem. E também pode elevar os níveis de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, e aumentando a produção desse cortisol, consequentemente pode aumentar também os sintomas da ansiedade, como sensação de nervosismo, aquela inquietação interna, irritabilidade. E para indivíduos que já são predispostos à ansiedade, isso pode amplificar esses sentimentos, inclusive até desencadear ataques de pânico. Se você está tendo crises de pânico, eu te recomendo suspender o uso da cafeína imediatamente. E agora as minhas sugestões para você em relação à cafeína. Consuma cafeína até no máximo às 3 da tarde, para não atrapalhar o seu sono. Ah, Marissa, mas eu tomo café até antes de dormir e nada muda no meu sono. Eu te digo que isso é absolutamente impossível de acontecer. Talvez você não consiga perceber que a qualidade do seu sono é ruim e não reparadora. Outra sugestão que eu te faço é diminua a quantidade de café que você toma por dia. Comece uma meta nesse próximo mês, que está começando agora, por exemplo, de diminuir 1 xícara durante o seu dia. Por exemplo, você tomava 5 xícaras, a partir de hoje, começa tomando 4 e testa durante o mês para ver quais são os efeitos no seu corpo. Bom, gente, esses foram os 4 alimentos desencadeadores de sintomas de ansiedade, porém existem muitos outros mais. Se você deseja que eu traga mais alimentos que devam ser evitados ou alimentos que podem inclusive ajudar na tua relação com a ansiedade, deixa o seu comentário aqui abaixo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like e compartilhe com suas amigas que são ansiosas. E vale lembrar que modificar a sua dieta ela pode ser uma estratégia muito eficaz para ajudar a gerenciar a sua ansiedade. Consulte um nutricionista ou um médico para te fornecer orientações personalizadas, baseadas nas suas necessidades específicas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!